Your show will go live in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Lost Talk Radio. Boa noite, meus amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Falando em não cometer injustiça, eu devo pedir desculpas aqui a duas pessoas. A primeira é a Norma Braga, que ela tinha feito umas críticas à direita truculenta, e ela esclareceu que não estava se referindo à minha pessoa. Então, se não falou de mim e dos outros, você pode falar o que quiser que será merecido. Só que eu acho que chamar de truculento, esse pessoal, esse bando de boiola, é um pouco de exagero. Não tem ninguém truculento ali, né? Eles só são truculentos contra o próprio cu, isso sim. Então, mas em todo caso, está tudo limpo, Norma. Continuamos amigos para forever. E o segundo é o Carlos Caliga, aquele que se intitula Corno, Poeta e Viado. Ele mandou um e-mail dizendo que não foi ele que me enviou aquele desafio para um debate. Então, se não foi você, a resposta fica dada ao verdadeiro remetente e você está completamente limpo. Se algo eu disse que pudesse ofendê-lo, você me desculpe. Mas aqui no seu novo e-mail você também me cobra um negócio e me passa um pito injusto. Ele diz, você deveria ter conferido o e-mail. Fala, peraí, como conferir e-mail? O e-mail chega com somente um endereço de remetente. Não tem sentido eu escrever para lá dizendo, foi desse mesmo e-mail que veio esse e-mail? Não faz sentido, não tem o menor meio de conferir. Quer dizer, agora eu sei qual é o seu verdadeiro e-mail, mas antes eu só tinha aquele endereço. Então também isso aí fica tudo limpo. Agora, aqui também eu recebi não é que eu recebi, saiu no Orkut, uma observação do Gustavo. Não sei, Gustavo, não se lembra o sobrenome. Onde ele diz assim, por que o Olavo está certo e eu errado? Ele diz, existe uma diferença profunda, um abismo, entre a ira e o que eu vou chamar aqui de arte da rudeza. Né? É a diferença que há entre um estrategista militar e um valentão de rua. Olha aí, será que alguém está entendendo os meus palavrões? Está entendendo o espírito da coisa? Mas que maravilha, né? Diz ele aqui, para se entender a questão dos palavrões no Olavo, no meu ponto de vista, é necessário voltar um bocado no tempo, ao primeiro imbecil coletivo, e podemos começar pela epígrafe de E. Cummings, Everybody happy, we, and to hell with the chappie who doesn't agree, que permeia toda a coletânea, mas remete objetivamente a um dos textos mais interessantes. Ética do intelectual brasileiro ou como tornar-se uma pessoa maravilhosa. Nesse texto, Olavo dispara, desejando ardentemente ser admitido em rodas de intelectuais, pus-me a estudar os temas e linguagens das publicações culturais e das entrevistas que as pessoas reconhecidamente letradas davam na TV, para em seguida denunciar o tédio, o saco que é essa linguagem, regado de hipocrisia e da mediocridade, do círculo vicioso do elogio. Não há motivo que evite a ilação de que tal círculo só poderia ser interrompido, portanto, com insultos e palavrões. Mas é claro que é. Trata-se de romper com toda uma linguagem. Porque se você simplesmente demonstra que o outro está falando uma coisa errada, que está mentindo, você o está aceitando como interlocutor legítimo, coisas que esses camaradas não são. Tá certo? Pessoas como o Dr. Emir Sader, ou como Rodrigo Constantino, tá certo? Ou como Sidney Silveira, tá certo? Tem que ser expulsas da vida intelectual a pontapés no meio do cu, tá certo? Elas têm que ser envergonhadas em público para elas entenderem que elas não são o que elas estão querendo parecer. Não é questão de que tem uma ideia errada, porra. Né? Por exemplo, ideia errada.
podia ter, por exemplo, eu posso discutir uma ideia errada da Marlene Chauí, porque a Marlene Chauí é uma intelectual, uma pessoa relativamente séria, então pode se discutir, mas eu não posso discutir com o Dr. Emir Sader, eu não posso discutir ideias com um homem que escreve Getúlio com LH, eu não posso fazer isso, tá entendendo? Quer dizer, o sujeito está lá posando de professor, de chefe de departamento, tá, e não sabe sequer a língua na qual escreve. Como é que se pode aceitar um sujeito desse? O Rodrigo Constantino, né, vem discutir negócio de história comigo usando como fonte Voltaire e a Wikipédia. O que é para fazer com um moleque desse? Né? Mostrar que ele está errado? Não, tem que mandar tomar no cu e calar a boca, porra. É só assim que você coloca o sujeito no seu devido lugar, marca a distância. Não é isso? Então, por exemplo, eu lembro quando eu publiquei aquele artigo sobre Newton, né, dizendo que o mecanicismo de Newton havia espalhado uma onda de burrice pela Europa. Ah, o que eu recebi de carta indignada. Como você ousa falar de Newton? Quem é você para falar de Newton? Né? E daí eu vi, olha, o que esses caras pensam de Newton? O que eles sabem de Newton? Eles sabem que eles ouviram falar no ginásio, quer dizer, a imagem ginasiana de Newton. Quer dizer, Newton é, vamos dizer, o emblema da certeza científica inabalável. Não é isso? Isso só um moleque de ginásio acredita. Não há um único estudioso no mundo que aceite uma coisa dessa. E também não há um único estudioso que não saiba os danos que o mecanicismo fez no mundo. Né? Estou acabando aqui de receber mais um livro a respeito, dentre centenas que existem. Olha aqui. Stephen Gall Kroger, um grande historiador americano. O colapso do mecanicismo e a ascensão da sensibilidade. Então, foi aqui quando o pessoal começou a descer o cacete no Newton e ver os danos que o mecanicismo estava fazendo. O primeiro a denunciar isso foi um cara 100 vezes maior que Newton, que foi Leibniz. Gottfried Wilhelm von Leibniz. A obra de Newton é o seguinte: Newton fez lá aqueles trabalhos de física, de astronomia, e escreveu um monte de coisa sobre teologia, que é um besterol sem fim, e fez alguns trabalhos sobre alquimia. Ponto final. Leibniz fez contribuições decisivas em 40 ou 50 campos da ciência. Onde ele mexeu, ele fez alguma coisa nova. Leibniz foi a maior inteligência do Ocidente desde Aristóteles. E Leibniz dizia exatamente o que eu estou dizendo, pô. Que esse negócio mecanicista estava emburrecendo as pessoas. Então, quer dizer, seria o cara disse para mim: quem é você para discutir com Newton? E quem é você para discutir com Leibniz? Hein? É verdade que eu não citei aquela fonte Leibniz. Por quê? Porque não é só uma fonte, são 200 fontes que dizem a mesma coisa. Qualquer pessoa que conheça a história intelectual da Europa tem obrigação de saber que o pensamento mecanicista imbecilizou as pessoas, e tem algumas que imbecilizam até hoje. Mas no Brasil, assim, o orgulho dos ignorantes, o senso da própria autoridade que o ignorante tem, é uma coisa impressionante. Um monte de moleque analfabeto que vem me passar pito. E você quer o quê? Que eu demonstre pacientemente: olha, meu filho, você está errado. Não, tem que mandar tomar no cu. E digo mais, muitas pessoas que eu mandei tomar no cu, né, ficaram assustadas, decidiram estudar o assunto e acabaram vendo que eu tinha razão e depois viraram meus alunos. Quer dizer, eu estou infundindo neles aquele mínimo de humildade sem o qual não se pode estudar nada. Porque, quer dizer, um dos textos que inspiram todos os meus cursos é o famoso texto do Hugo de São Vítor: por que a humildade é necessária ao estudante. Se você não tem isso, não dá nem para começar. Agora, qualquer moleque analfabeto quer discutir, quer passar pito. Porra! Né? Então, outro dia apareceu um reclamando que, né, dizendo: quem é esse Olavo de Carvalho? Ele falou assim, que ele estudou a escola de Frankfurt de trás para dentro. Né? Eu digo: olha, foi um lapsus linguae, mas não está errado, porque o que você pode, de trás para dentro, só pode ser enfiar no cu. Né? O que você pode fazer com os ensinamentos da escola de Frankfurt se não enfiar no cu? Então foi aquele, ato falho freudiano. Né? O que eu quis dizer é o seguinte: a escola de Frankfurt pôs no meu cu durante anos. É a pura verdade. Né? Então não estava tão errado assim. Né? E quem quer que estude a escola de Frankfurt vai sofrer a mesma coisa, porque é um negócio assim. Era um camarada de uma inteligência brilhante, mas todos vigaristas profundos. Coisa é tão vigarista, que Max Horkheimer, o fundador da escola, era o sujeito que descia o cacete do capitalismo, com esse capitalismo era exploração dos pobres, e ele pagava salários de fome para todo mundo que trabalhava no instituto dele. Muitos os fundadores não precisavam de grana, estavam todos ricos, mas
Chegou um pobretão, por exemplo, Herbert Marcuse, eles não tinham de cair morto, né? O Horkheimer pagava um salário de fome para ele, né? E para os outros funcionários não nem se fala. Então, e eram todos camaradas que tinham aquela, quer dizer, a atitude básica da escola de Frankfurt, o estilo mental deles era a ranhetice universal. Eles ranhetar contra tudo, fazer de conta sempre, nós somos vítimas, o universo é hostil, a humanidade é inviável, está tudo uma merda, só isto. E eles ainda justificavam isso, que era, vamos dizer, o pensamento crítico, o trabalho do negativo. Eles ouviram falar isso em Hegel e falaram, olha, that's the idea, hein? Vamos falar mal de tudo que existe, né? Porque daí a gente fica parecendo bacana, você tanto fala mal do mal que você parece a encarnação do bem. E com isso enganaram um monte de gente. Então, aqui, Gustavo, parabéns pela sua comunicação. Você acertou na mosca. É exatamente disso que se trata. Por exemplo, essa semana teve aquele episódio do outdoor lá em Ribeirão Preto, né, que tinha a frase da Bíblia. Assim diz Deus. Se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável. Né? Então, que é a coisa que está escrito na Bíblia. Né? Daí o pessoal gay diz, estamos ofendidíssimos. Alguém achar que a gente dar o cu é abominável? Não é possível, dar o cu é um ato tão nobre, tão sacrossanto. Não se pode criticar uma coisa dessa. Né? Você pode criticar, se o sujeito se ajoelha na igreja para rezar, você pode criticar. Né? Se ele faz uma campanha para dar, né, comida para as crianças pobres, né, pode criticar. Se a velhinha está lá, né, tricotando o sapatinho para os órfãos, você pode criticar. Mas se um marmanjo de 1,80 m de altura, peludo, dá o cu para outro igualzinho, não pode criticar. O que é isto, minha gente? Quando é que nós vamos aceitar isso aí? Não há nenhuma conduta humana que não seja criticável. Por exemplo, se você quiser criticar o que eu estou falando agora, critica, escreve lá que. Quando não escreve, esse Olavo de Carvalho é um filho da puta. Ué, escreva, ué. Qual é o problema? Agora, o sujeito chegou lá e fez a coisa mais nobre do universo. Né? Orgulho gay, está lá o cara de 4, mas de cabeça erguida. Não se pode falar mal de uma coisa dessa. Por quê? A pergunta é por que não? Por que não se pode criticar o gaysismo, ou o sadomasoquismo, ou o que você quiser? Né? Então amanhã ou depois está lá o sujeito comendo uma vaca, e você vai falar mal dele, não pode, aquele também é sacrossanto. Né? Não tinha aquela piada, o sujeito foi surpreendido, não, estou aqui comendo uma vaquinha, né? É uma coisa inocente, pura, santa, né? Então a gente não pode falar mal dessas coisas, porque isso é inaceitável, gente, inaceitável. Não há nenhuma conduta humana, especialmente a conduta sexual, que não seja objeto de críticas. Né? Tem cara, por exemplo, uma vez me perguntaram numa entrevista o que eu achava do caso da Mônica Lewinsky, se não era imoral. Eu falei, não, imoral é o sujeito comer a Hillary Clinton. Não é isso? Então, era a minha opinião, não tenho direito. O cara estava comendo a mulher dele. Né? Não tinha aquele negócio do Groucho Marx, que ele era gerente do hotel. E daí ele irrompe num quarto e está lá o sujeito com a mulher, né? E ele dá uma mal bronca, diz, você aí com essa mulher no meu hotel fazendo essa esculhambação. Daí o cara fala assim, não, mas é a minha mulher. Daí ele responde, bom, mas isso não melhora em nada a sua situação. Então se você quiser falar mal do sujeito comer a sua própria mulher, qual é o problema? Eu acho mesmo que tem certas mulheres que ninguém devia comer. É uma opinião que eu tenho. Tem mulheres que eu vejo e eu fico assustado, entendendo? Traumatizado. Tá certo? E perco qualquer desejo sexual por 6 meses. Tá certo? E, no entanto, tem pessoas que vão para a cama com elas. Né? Eu acho uma imoralidade. Por que eu não posso falar? Como é que você come essa mulher? Agora você fala, como é que você come esse cara, esse homem? Não, daí é proibido, vem a lei em cima de mim. Mas que palhaçada, gente, vocês não entendem que este tipo de intervenção da justiça assim, é uma coisa para destruir a inteligência humana, para fazer você ficar inibido de perceber que 2 mais 2 são 4. Ora, o que existe? Por exemplo, você acha mesmo que é estético, né? 2 homens fortão, peludo. Eu lembro a primeira vez que eu vi isso, eu era um cara inocente, pô. Eu tinha um vizinho traveco, né, que cantava numa boate e vivia convidando a gente para ir no show dele. Né? Vai lá. Daí um dia nós fomos. Né? Eu com a minha então esposa fomos. E na hora que eu entrei, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Era 2 homens de terno e gravata, barbudo,
um agarradinho no outro, beijando. Aquilo para mim foi um soco na boca do estômago. Não é para um negócio moralista. Assim, eu não tinha nenhum preconceito contra gay que eu fui lá atendendo o convite do meu vizinho traveco, viadésimo, 100 vezes mais viado que aqueles caras. E eu fui lá, para fazer uma gentileza pro meu vizinho. Daí chegou lá, eu vi aquele negócio e não estava preparado para duas pessoas idênticas. Daí eu comecei a imaginar eu comendo eu mesmo. Né? Imagine assim, dois Olavo, né? Um enrabando o outro. E eu pensava aquilo e falava, não, isso é absolutamente intolerável, do ponto de vista até estético. Então por que não pode falar mal, porra? Por exemplo, você acha que é estético alguém comer o Luiz Motti? Pensa bem, porra. Você imagina lá, então, um garotão musculoso desse de academia comendo o Luiz Motti, o pior, sendo comido por ele. Né? Eu acho que é chocante. Vamos dizer, é uma cena que você pode mostrar no cinema. Por exemplo, hoje em dia todo filme tem uma cena de sexo. Todo. Mas é geralmente um cara bem apessoado com uma mulher bonitona. Não é isso? Agora põe lá alguém comendo o Luiz Motti, para ver se fica erótico. Não é erótico, meu Deus do céu. Né? Olha, o cara, para ser esse tipo de gay, né, tem que ter muita imaginação, porra. Eu não consigo atinar o que eles ficam pensando quando estão lá transando com o Luiz Motti. Não estou falando, não é questão do Luiz Motti, não. Se o cara fosse comer eu digo, o que o cara teria que pensar na cabeça dele, né, para aguentar uma coisa dessa? É medonho. Agora, a justiça foi lá, o juiz foi lá e mandou tirar um outdoor. Ele não pode dizer que isso é abominável. Né? Quer dizer, qualquer coisa no mundo você pode chamar de abominável. Menos dar ou comer o cu dos outros. Você não tem um pouco de medida do ridículo, não? É claro que pela pressão oficial você pode forçar as pessoas a não enxergar o que elas estão vendo. Mas você faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, depois da 10ª vez, o cérebro do sujeito virou paçoca, pô. Se imbecilizou completamente. Olha, aqui alguém me faz um pedido muito justificado. Aqui, o Tarso Zemel. Ele pede que um dia eu faça um programa especial sobre o negócio da KGB. Como é que está a KGB hoje e onde ela está atuando. Eu vou fazer isso, Tarso. Eu acho um pedido muito justo, porque ninguém tem informação sobre isso, essa merda, a mídia, ou mídia, né, jamais publica nada sobre isso, e a informação fundamental. Mas só para adentrar o expediente, você vê, hoje a KGB tem o dobro do poder que tinha no tempo do governo soviético. Né, tem o dobro de agentes, e aqui nos Estados Unidos tem pelo menos 3 mil. Né, pra você ter ideia de... O pessoal diz, não, isso aí acabou, tal. É terrível. Olha, falar nisso, muita gente tem ideia errada. Eu ouvi agora mesmo a entrevista do José Neumann e Pinto sobre o livro dele, O que Sei de Lula. Eu não li o livro não chegou aqui ainda, mas é uma longa entrevista e dá para ter uma ideia do que ele diz ali. Então ele diz o seguinte, não, o Lula jamais foi revolucionário, o Lula jamais foi de esquerda. Por quê? Porque ele, quando trabalhava na fábrica, ele delatava os amigos, né? E ele sempre foi um oportunista, querendo subir na vida e tal. Então, olha, o Neumann sabe muita coisa sobre o Lula, e as coisas que ele conta lá são sem dúvida interessantes. Porém, qual é a base, qual é a premissa dessa afirmação? Lula nunca foi revolucionário. Nunca foi revolucionário por quê? Porque era um bom filho da puta, desonesto, etc, etc. Então, é a noção idealizada do revolucionário. Se você pensa que o revolucionário é um sujeito que faz tudo pelo ideal socialista, não tira nenhuma vantagem, só pensa no futuro da humanidade, tá certo? Então, daí, medido por esta regra, o Lula não é realmente um revolucionário. Acontece o seguinte, ô Neumann, vai estudar um pouco, porque você conhece a vida do Lula, mas acho que você não conhece a vida de Trotsky, você não conhece a vida de Stalin, tá certo? Você não conhece a vida de Mao Tse-tung, tá certo? Eles eram muito mais malandro, muito mais filha da puta do que o Lula, porra. O Mao Tse-tung se usava do seu poder para comer meninas menores de idade. Você está entendendo? Comeu mais de 80. A médica dele conta a história toda, porra. Então,
era gente assim. Os revolucionários sempre foram assim. Todos são assim. Você lê a vida de Karl Marx, porra. Tem gente que diz, Karl Marx não era de esquerda, por quê? Porque ele era um burguês, que ele teve lá um filho com a empregada, ele nem admitia que o filho comesse na mesa junto com a família, então não era um revolucionário, era um burguês. É o mesmo raciocínio, porra. Então, quer dizer, se revolucionário é esse nome de santo, então, de fato, o Lula não é um revolucionário. Mas se você quer informar as pessoas corretamente, não basta só você dar os fatos, meu filho. Você precisa também mostrar qual é a premissa geral com a qual você está medindo os fatos. Senão aparece tudo distorcido. Então, os fatos que você diz do Lula são verdadeiros. Mas, daí a tirar a conclusão que ele não é um revolucionário, é um raciocínio falso, porque se baseia na premissa falsa de que o revolucionário é um idealista puro. No Brasil, aliás, isto é um dos, vamos dizer, dos cacuetes mentais mais característicos do Brasil. No Brasil, todo mundo pensa assim. Com relação às Farc, quanta gente não diz. Eles começaram como revolucionários, mas agora eles só pensam em contrabando de droga e dinheiro. Mas sempre foram assim. Da onde que você acha que o pessoal obtém dinheiro para a revolução? É roubando, é traficando tóxico, é com prostituição, é com jogo. Sempre foi assim, porra! Agora é o seguinte, eu estudei essa história, você parece ter estudado só a vida do Lula. Então é isso. O livro do Neumann, o depoimento do Neumann é muito importante. Inclusive ele diz uma coisa ali que eu acho que está certíssima. Ele diz o seguinte, que no Brasil não adianta você fazer campanha moralista contra a corrupção, porque o povo é a favor da corrupção. Então ele diz, o Lula expressa a nação brasileira. Mas depois, 5 minutos depois, ele diz o seguinte, corrupção sempre existiu. Então qual é a diferença do PT? A diferença é que o PT normatizou a corrupção. Ele fez todo mundo aceitar a corrupção como normal. Então, peraí, Neumann, ou o povo brasileiro já era assim, já aceitava a corrupção normalmente, ou foi o PT que ensinou isso a ele. As duas coisas ao mesmo tempo não é possível. Então, também, de novo, Neumann, não basta saber os fatos, é preciso você saber articulá-los com uma hierarquia que faça sentido. Porque se o povo brasileiro é cronicamente favorável à corrupção, tá certo? Então não precisava o PT chegar ao poder para normatizar a coisa e tornar a corrupção uma coisa aceitável. Como aconteceu, por exemplo, outro dia mesmo escrevi um artigo falando do livro do David Satter sobre a Rússia pós-comunista, né? E dizendo que a corrupção virou um negócio aceitável na Rússia. Ora, a corrupção já era aceitável no tempo do comunismo, mas era corrupção daquela do seguinte, você chama o encanador trabalha para o Estado, então ele vai lá para fazer um concerto para você, e você dá uma propina para ele fazer o seu concerto antes do vizinho. Era esse tipo de corrupção. Você tem a esposa de um diplomata que viveu anos na Rússia, e que não posso dizer o nome. Ela me disse, olha, na Rússia a gente não conseguia nada, sem dar no mínimo um presentinho. Então, eles estavam acostumados com isso. Só que, de repente, veio corrupção de bilhões. Né? Veio um sujeito para comprar uma empresa estatal, estava lá rifando a empresa estatal, viu com dinheiro do narcotráfico, o pior, com o dinheiro que ele roubou do próprio Estado. Ele tira o dinheiro do Estado para comprar a empresa do Estado. O pessoal da comissão de privatização fala, não quero nem saber de onde veio o dinheiro. Interessa que ele está comprando e nós precisamos da grana agora. Então, isso aí normatizou a corrupção numa escala maior do que tinha no tempo do comunismo. Tá certo? Então, e até eu explico ali, por que eles fizeram isso? Porque eles eram todos caras de formação marxista que achavam que o capitalismo é assim. Quando o capitalismo é exatamente o contrário. No próprio Brasil existe estudos da Fundação Getúlio Vargas que mostram que entre empresas privadas a corrupção não chega a 1/1000 do que é no Estado. Tá certo? Então, o capitalismo necessita de lei e ordem. Tá certo? Ele é baseado nisso, ele é baseado na confiança. Leia o livro do Alain Périfitte, confiança. Né? Você vê, você vai no mercado municipal em São Paulo, você ainda vê isso. Tem lá um comerciante, ele grita para o outro, olha, manda lá 2 toneladas de abacaxi para mim, te pago no dia tal. Não tem papel, não tem ordem de serviço, não tem nada, os caras confiam. E a coisa funciona, porque se um trair, vem tudo abaixo. Então o capitalismo sempre se baseou na honestidade, na palavra dada, tá certo? Mas na cabeça do marxista é o contrário. O Karl Marx, que nunca tinha visto um único trabalhador na vida, imaginou que o capitalismo fosse baseado no roubo, tá certo? Na exploração de um treco que ele chamava mais-valia, que é uma teoria inteiramente absurda, não dá para comentar agora, mas aqui Ludwig von Mises já derrubou isso, e o Eugen
do Ambaverk também. Então, os caras foram educados na base do capitalismo é o roubo. Só que como o comunismo veio abaixo, eles falaram, que deu errado, então agora vamos adotar o roubo. Quem sabe funciona. Foi isso que eles fizeram, então por isso virou essa merda que está a Rússia agora. E no Brasil foi a mesma coisa, pô. Quer dizer, todos eles se converteram ao capitalismo, Lula se converteu ao capitalismo, ele se converteu ao capitalismo do mensalão. Você precisa entender isso aí, porra. É um capitalismo de marxista. É um capitalismo de quem odeia o capitalismo, de quem tem nojo do capitalismo e que vai para dentro do capitalismo, levando para dentro dele toda a sua podridão pessoal. Tá certo? E foi isso exatamente o que fizeram. Então você não pode dizer que o povo brasileiro aprova isto desde sempre. Não, ele começou a aprovar porque ele viu o sucesso do Lula. E ele viu que o Lula é indestrutível. Tudo, você tem milhares de provas contra o Lula, nada se faz contra ele. Assim como o Barack Obama está corrompendo esse país. Porque ele prova que você pode chegar na presidência com um documento falso, com uma biografia falsa, tá certo? Enganar todo mundo e nada lhe acontece. Então o povo vê isso, o povo se corrompe. Então não é que o Brasil sempre foi assim. Corrupção sempre foi no Brasil, como houve em toda parte. Mas não foi sempre assim. Estuda a história do Império, Neumann. Vai lá ver como é que vivia o imperador. Vai no Paço Municipal, no Rio de Janeiro. E olha, o imperador morava aqui. Era uma casa, como se fosse uma casa de fazenda, modesta. Tal. Instalaram a República, né? Daí já começou a roubalheira. Então, veja os políticos do tempo do Império, porra. Leia o velho Senado do Machado de Assis, você vai ver se a corrupção é normal do Brasil. Não é não, mano. Isso aí tem que ser ensinado. Corrupção, como qualquer outra coisa, tem que ser ensinado, porra. Agora, não houve melhor professor de corrupção do que o Lula. Né? Agora, olha aqui, nos Estados Unidos, apareceu um sujeito denunciando, né, a infiltração da fraternidade islâmica na Casa Branca. Está cheio de agente lá. Agora, quem está dizendo isso? Né? Quem é um direitista? É o Rush Limbaugh? Não! É um cara muçulmano e que se diz marxista, Tarek Fatah. Eu vi a gravação dele no YouTube, está lá procurando. Tarek Fatah, F-A-T-A-H. Procura, você vai ver. O cara está dizendo, isso aí é uma sacanagem, isso é feito para destruir a democracia americana desde dentro, tem que parar com essa merda já. Quer dizer, nenhum marxista aguenta essa gente, porra. Né? Agora, tem um livro aqui, The Muslim Mafia, também esqueci o nome do autor agora, droga. Muslim Mafia, procura esse livro e leiam, você vai saber o que esse pessoal está fazendo aqui nos Estados Unidos. Agora, no Brasil você vê, o grande problema aí não é a corrupção, é a falta de fibra. As pessoas viraram, sabe, homens de geleia, todo mundo aceita qualquer coisa. Isso aí virou um imenso ímen complacente, você está entendendo? Aceita qualquer coisa, vem lá a piroca de rinoceronte, entra e sai e ninguém sente nada. Olha aqui, por que chamaram o Geraldo Alckmin para fazer um discurso no movimento Endireita Brasil? Você quer endireitar, já começa entortando, gente. Olha, eu gosto muito desse pessoal que fez esse movimento, eu acho gente honesta, mas o Alckmin foi o primeiro governante brasileiro que instituiu uma multa para se entra um traveco, né, numa igreja e vai lá tomar a comunhão cinicamente, o padre, ou se reclamar, o padre é multado. Entra na sinagoga, né, um traveco daqueles medonhos de 1,80 m, parecendo o Schwarzenegger, com 2 peitos de borracha, né, fazendo uma ostensiva gozação cínica. O coitado do rabino tem que aguentar aquela porra. Foi o Alckmin que inventou isso. Alckmin tem que ser, se você quer fazer uma direita séria no Brasil, um movimento conservador, a primeira coisa é vomitar gente como Alckmin, gente como Zé Serra, todos esses caras. Não, simplesmente não é possível. Né? Agora, você vê, os juristas romanos já diziam summum ius, summa injuria. Quer dizer, quanto mais perfeito você quer fazer a justiça, mais injustiça você faz. Né? Olha aqui, na Inglaterra apareceu, elas descobriram o bebê estava com várias fraturas ósseas. Né? Daí, imediatamente, o que fizeram? De que a culpa foi os pais que agrediram. Né? Então, botaram os pais na cadeia, né? Tomaram o bebê dos pais, passa um tempo, os médicos descobrem que o garoto tem uma doença rara, mas existente, conhecida, que tem fratura espontânea nos ossos.
Daí, devolveram o bebê, mas até agora não pediram desculpa, até agora não pagaram indenização, e estão tudo se fazendo de migué, fazendo de conta que não aconteceu nada. Como é que a gente pode tolerar uma coisa dessa? Isso aí é o Estado que se arroga a autoridade onipotente de fiscalizar a moralidade, tá certo? Então, o Estado não existe para isso, ele existe para assegurar uma moralidade mínima, não é nem moralidade, um pouco de ordem funcional mínima. A autoridade moral do Estado é zero. Como é que você pode dizer ao mesmo tempo, queremos o Estado leigo e ao mesmo tempo o Estado está investido de toda a autoridade moral? Vocês não pensam, não? A própria expressão Estado leigo, que tantos imbecis usam hoje, eles nem sabem o que quer dizer leigo. Ora, um sujeito para ser leigo precisa pertencer à igreja. A igreja se divide em dois tipos de pessoas. Tem o clero e tem o laicato. São esses dois grupos que compõem a igreja. Se você é ateu e não está na igreja, você não é leigo merda nenhuma. Para ser leigo tem que ser religioso. Você não entendeu ainda? Agora no Brasil, né, começaram a usar essa expressão, Estado leigo, Estado leigo. Então, nem sabe o que estão dizendo. Agora aqui, chega a notícia até da UOL. O percentual de pessoas assassinadas em vias públicas no Brasil cresceu 22% entre 1999 e 2009. Olha só que maravilha. Também, olha, detalhe significativo. A maior parte das pessoas que levam um tiro na rua, elas chegam ao hospital mortas. O que significa que o tiro foi dado com muita precisão. Tá certo? E o diretor do Instituto Sangari, que fez a pesquisa, Júlio Jacobo, disse o seguinte, disse que, portanto, nesses crimes existe mais premeditação do que motivação passional. Motivação passional, o sujeito tem grande possibilidade de ele errar o tiro, porque está nervoso, está louco da vida. Mas se você vai dar o tiro de caso pensado, você acerta. Principalmente se você é um profissional treinado. Então, quer dizer, os homicídios no Brasil, meu filho, a maior parte dele é feito por gente treinada que premeditou e sabe o que está fazendo. Então, aquela história que diziam aqueles palhaços da campanha do desarmamento, não, a maior parte dos crimes são crimes por motivos fúteis. Motivos fúteis quer dizer crime passional, besteira, né? Jogo, filmeira. Isso é mentira, porra. Quer dizer, o Brasil está cheio de assassino treinado, qualificado para matar pessoas. É por isso que a maior parte dos tiros que são dados às pessoas na rua acertam, e acertam pontos vitais. Aqui, agora me deram o nome dos autores do Muslim Mafia. David Gaubatz, Gaubatz, e Paul Sperry, Sperry. Se puder, não deixem de ler esse livro. Agora aqui, no Brasil não pode criticar quem dá cu ou come cu, aqui já inventaram uma lei que não pode criticar o Islã. Por enquanto não é lei ainda, é negócio do Departamento de Estado. Quer ver, eu já expliquei 1000 vezes que o novo sistema de legislação no mundo passa por cima do poder legislativo, tá certo? E legisla através de sentenças judiciais, de decretos administrativos, de portarias de diretores de departamento, que, enquanto não são contestados pela lei, continuam valendo como se fosse lei. Então aqui a dona Hillary Clinton, ela quer estar aí, ela em associação com a Organization of the Islamic Conference, a Organização da Conferência Islâmica, está planejando aí uma resolução que criminaliza a difamação da religião. De qual religião? Cristianismo não pode ser, porque do cristianismo o pessoal fala horrores, né? Quer dizer, se você for fazer uma lei contra a difamação do cristianismo, você vai ter que prender a redação inteira do New York Times, do Washington Post, da CNN, etc, etc. Então, difamação da religião é a lei só para proteger o Islã. Também não pode falar mal do Islã. Num país onde 90% é cristão, onde a comunidade islâmica é mínima, tá certo? É mínima, mas tem dinheiro a rodo, né? E já comprou todo mundo. Agora, outra coisa aqui. Aqui apareceu, uns meses atrás, esse fenômeno que eles chamam flash mob. Quer dizer, a massa repentina, né? Então, de repente aparece um grupo de 100, 200 rapazes, todos pretos, sempre pretos, e batendo exclusivamente em gente branca. Então isso aconteceu já em várias cidades. Aparece um aqui, outro lá, eles vão lá, dão um cacete nas pessoas, tá certo? Sempre na base, no mínimo é 10 contra 1, tá certo? Então não tem como defender. A mídia inteira está escondendo que os caras são pretos, meu Deus do céu.
não pode falar nisso. Quer dizer, é evidentemente uma manifestação racista, criminosa, é crime de ódio, ostensivamente, porque eles não vão lá para roubar, eles não roubam nada, eles simplesmente batem nas pessoas e vão embora. Tá certo? Bate, destrói loja. Tá certo? Então é evidentemente um crime de ódio racista, mas não pode falar. Então, olha em que mundo nós estamos entrando, meu Deus do céu. Onde é proibido falar, proibido pensar, proibido perceber que 2 mais 2 é 4, né? É proibido perceber que o senhor Luiz Mota é feio, né? Deve fazer uma lei proibindo a gente achar que eu sou feio. Então, pode dizer que o Olavo é bonito, né? Tem que passar. Fez uma crítica estética, minha pessoa vai pra cana. Eles fazem lei desse tipo e vocês cumprem. Depois Nova York não proibiram os caras de fumar na rua, porra. Eu vi isso, tá lá numa praça. Puxei um cigarro, não é proibido fumar aqui, mas não vou nem perguntar por quê, né? É claro que não tem sentido. Por exemplo, todas essas proibições de fumo que tem aí, elas são manifestamente destinadas, vamos dizer, a inibir a conduta do sujeito. Então, isso aí é extinção de comportamento. Isso é uma técnica psicoterapêutica. Só que os caras estão submetendo você a essa técnica sem você tê-los autorizado. Quer dizer, quem foi que autorizou o Ministério da Saúde, tá certo, a aplicar em mim uma técnica terapêutica que eu não pedi, que eu não solicitei? Então isso aí obviamente uma prática ilegal da medicina. Por que esse pessoal, vamos dizer, fumante, não protesta contra isso? Por que não mete logo um processo dizendo, não, eu não quero que aplique essa técnica em mim? Se você quer que eu deixe de fumar, então você simplesmente me diga para parar de fumar, mas não use técnicas para manipular minha mente. Por falar nisso, aqui eu quero prestar minha homenagem ao aeroporto de Munique. O melhor aeroporto do mundo. Tem 40 salas de fumantes, extremamente confortáveis, bonitas, lugar gostoso. Você vai lá, fica conversando com os outros fumantes, falando mal da campanha de fumo, fumando pra caralho, né? Que maravilha, hein? Por que todos os aeroportos não são assim? Agora aqui, eu acho que eu já comentei isso, que o xerife Joe Arpaio abriu um inquérito sobre o negócio da certidão de nascimento do Obama. Olha, desde 2008, quer dizer, eu não sou americano, não sou um eleitor americano, não posso dar muito palpite aqui. Então eu não escrevi nada em público, mas eu sugeri a vários formadores de opinião na época exatamente isso. Fala, escuta, isso não é para discutir politicamente, isso é um problema policial. Vocês podem quebrar as pernas do candidato com um simples inquérito policial, porra. Se na época se noticiasse, olha, tem um inquérito policial porque se suspeita que o cara falsificou o documento. Pronto, está acabada a candidatura dele. Você não ia ter toda esta dor de cabeça que está tendo com Obama até hoje, que o cara está destruindo a economia desse país, está destruindo as Forças Armadas, está fazendo é um estrago atrás do outro. Né? A última que ele fez, olha que coisa. Ele decidiu que agora o pessoal, os imigrantes ilegais, só serão deportados se cometerem algum crime. Quer dizer, o cara estar aqui dentro ilegalmente já não é crime? É crime, mas isso aí não conta. Então, se o sujeito não assaltou, não matou, nada se faz contra ele. Então, é a deportação seletiva. A deportação seletiva equivale à anistia para todos os imigrantes ilegais, exceto os que foram pegos cometendo crime. Então, essa questão da anistia está à discussão em anos no parlamento. O que fez o Obama? Agiu como legislador moderno. Desviou, passou ao largo do parlamento e legislou por conta própria. Tá certo? Quer dizer, não precisa mais ter uma lei de anistia, porque ele já anistiou mediante um decreto administrativo. Tá certo? Então é claro que isso aí é uma usurpação do poder legislativo. Só que o Obama já fez isso 1000 vezes. Ele declarou 2 guerras sem autorização do Congresso. Agora está aqui decretando anistia para os ilegais sem autorização do Congresso. Tudo ele faz sem autorização do Congresso. Então o cara já está se colocando como se fosse um imperador. Só que você abre a boca para falar mal disso, as pessoas dizem, você está falando disso porque é racista. Quer dizer, porra, se o cara em vez de preto fosse azul e fizesse esta mesma merda, a gente não ia estar reclamando. Né? Então, você veja que há 2 anos também havia rumores de que
o governo está planejando o negócio da anistia para os ilegais. Por que eles estão fazendo isso? O Obama precisa do voto dessa gente. Ele precisa que todos os ilegais, tá certo, se tornem eleitor. Porque o ilegal odeia os Estados Unidos. Então ele vai votar no candidato que está aí fudendo com os Estados Unidos mesmo. Né? Então, o truque é esse, é dar anistia o quanto antes. Então todo mundo falava, e o governo admitiu, imagina se nós vamos fazer uma coisa dessa, ou nunca, isso é paranoia, teoria da conspiração. Pronto, já fizemos. Agora, olha aqui, presta atenção. Anos atrás, 5, 6 ou 7 anos, aqui 10 anos atrás, eu escrevi: depois do movimento gay adquirir autoridade e se tornar fonte de direitos, fonte da lei, tá certo? O que já é uma coisa absurda, o passo seguinte seria legalizar a pedofilia. Então, como é que os gays começaram a obter essa autoridade? Começaram assustando a Associação Psiquiátrica Americana, invadiam a Assembleia da Associação para atemorizar os médicos e forçá-los a tirar o homossexualismo da lista de doenças mentais. Ou seja, o homossexualismo foi tirado dessa lista não por motivos científicos, foi tirado por cagaço. Quer dizer, usaram intimidação, os caras tiraram, os velhinhos tiraram. Estão fazendo a mesma coisa agora para normatizar a pedofilia. A Associação Psiquiátrica Americana já está seriamente pensando em tirar a pedofilia, né, do seu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Então vai sair, não é mais doença, meu filho. Depois de não ser mais doença, então vai se tornar uma conduta normal e aceitável. Terceiro passo, temos que defender os direitos dos pedófilos. E antes de 10 anos, vai haver lei que se você falar mal da pedofilia, você vai preso. Vai acontecer isso. Os caras vão comer o seu filho na escola e se você reclamar, você que vai para a cadeia. Eles vão fazer isto. Isto é fundamental para a nova ordem mundial. Isto é básico para eles. Ou seja, você demolir todos os valores morais consagrados e você colocar outro esquema, tá certo, de valores inteiramente absurdo, propositadamente absurdo, para habituar as pessoas a obedecer ordens absurdas, de maneira que elas se tornem sempre dóceis e subservientes. Isto é fundamental para a nova ordem mundial. Então, os caras vão fazer isso, não porque eles mesmos sejam pedófilos, ou porque adorem muito a pedofilia, mas forçar você, tá certo, a aceitar, né? O sujeito vai lá, vai comer o seu filho de 7 anos, de 8 anos na escola, e você não pode reclamar. Depois que você aceitar isso, meu filho, você aceita qualquer coisa. Agora, o Brasil é o país ideal para isso, né? No Brasil, qualquer sujeito que fala grosso, todo mundo sai correndo, né? Quer dizer, eu mesmo testemunhei isso muitas vezes. Você vê as pessoas que falam coisas educadas, etc. Então esse pessoal da esquerda via processando. Por que nunca processaram a mim? Assim, tem medo, porra. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô? Professor Olavo? Sim. Esse é o Renato de São Paulo, está me ouvindo? Perfeitamente, diga. Fale bem alto. Não sei se o senhor está a par do Estatuto da Diversidade Sexual, que foi apresentado pela Comissão Especial da Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB Nacional. Eles são um bando de puxa-saco do movimento gay, porra. Pois é, então. Se achava que a PLC 122 de 2006 era uma afronta, isso aqui é um total absurdo, um estupro à Constituição brasileira. O senhor estava falando sobre pedofilia, começa aqui no título 3, artigo 5º, parágrafo 1º. Porque se é diversidade, tem que ter mais de 2, você presta atenção, né? Porque se for 2, só homossexual ou heterossexual, então não chega a ser diversidade, precisa ter 3 ou 4 ou 5 modalidades, precisa ter os pedófilos, os coprófilos, tá certo? Os adeptos de comer cabrita, como o nosso, né, ex-presidente Lula, que dizia que tinha saudade do tempo que os moleques comiam cabrita, né? Então, peraí, analisa a expressão. Saudade daquele tempo que os meninos comiam a cabrita. Será que ele tinha saudade do tempo que os outros comiam a cabrita? Não faz sentido. Maquila também.
Então só pode ser ele mesmo. Tá certo? Então, se você procurar, tem um monte de cabrito parecido com o Lula. Né? É a geração de cabrito que ele deixou lá no Nordeste. Né? Então, tem que ter realmente diversidade. Então, aí daqui a pouco nós temos que fazer a associação dos coprófilos para defender os direitos dos coprófilos. Né? A associação dos comedores de cabritas e tatus. Você pensa que o ridículo vai fazer essas pessoas pararem? Nada. O ridículo é proposital. O absurdo é proposital. Se você estudar esse negócio de engenharia social que você vai fazer, você vai ver que tudo isso é proposital. Leia o livro Maquiavel Pedagogue, do Pascal Bernardin. Eu creio que vai sair uma tradução brasileira desse livro logo. Né? Ok. Livro fundamental. Então você vai ver que as técnicas de manipulação da consciência para reduzir as pessoas à docilidade imbecil já foram adotadas universalmente nas escolas. Os programas de escola no mundo inteiro vêm pronto da ONU. Tudo baseado, não são técnicas pedagógicas, são técnicas psicológicas, de demolição da personalidade. E esse pessoal da OAB está sendo cúmplice disso. Não, tem algumas coisas que eu gostaria que eu destacar para o senhor. Diga. Começa aqui. É indevida ingerência estatal, familiar ou social para coibir alguém de viver a plenitude de suas relações afetivas e sexuais. Ou seja, pedofilia nada mais é do que isso. É uma ingerência estatal, você defini-la como crime. Tem mais algumas coisas interessantes aqui. Retirar o termo pai e mãe dos documentos. Não, mas é admissível a ingerência estatal para proibir um pastor ou padre de falar. Exato. Você vê que esse pessoal usa a linguagem invertida. Eles querem aumentar a intervenção do Estado, eles dizem que estão diminuindo. São os filhos das putas mesmo, né? Não, tem mais coisas aqui. E quando fala ingerência do Estado ou da sociedade, quer dizer, ninguém pode dar palpite. O Estado está lá só para proteger o direito à diversidade sexual. Pois é. Tem aqui, aos 18 anos, os homossexuais vão ganhar direitos de fazer cirurgia de mudança de sexo. Pois é, todo mundo vai ter que trabalhar para trocar o sexo dos filhos das putas. Agora, olha, eu acho que aqueles que trocam de sexo, né, eles estão estragando a brincadeira, porra. Porque daí vira hétero. Que coisa mais imoral. O problema é se quiser trocar de novo. Depois, se quiser trocar de novo. E uma vez me contaram a história dessa, uma história horrorosa. O sujeito fez cirurgia de mudança de sexo, depois se arrependeu e ficou louco. Então ele ia na porta da casa do médico e ficava gritando: eu quero meu peru. Falei, mas onde eu vou encontrar o seu peru agora, meu filho? Né? Então... Não, tem mais absurdos aqui. Não precisa mais de kit gay. Agora vai ser dever do professor sempre abordar a diversidade sexual e, consequentemente, estimular a prática, né? Mas isso quer dizer, se os moleques estiverem fazendo uma suruba em sala de aula, o professor não pode interferir, porque vai ser interferência estatal indevida. Não, tem que incentivar, inclusive. Tem que incentivar. Mas eles vão fazer isso, você pensa que não? Olha, quando o pessoal aparece com uma ideia que parece absurda, e a turma fala, não, isso é muito absurdo, não vai ser feito. Não, vai ser feito precisamente porque é absurdo. Isso é feito, vamos dizer, para esculhambar com a dignidade humana até o fim. Fazer cada um abdicar, furar os próprios olhos para fazer de conta que não está vendo. Pois olha aqui, não teve aqui a organização de feministas e gays quer processar o Papa por acobertamento de pederastas. Não é uma coisa maravilhosa? Né? Então, olha, isso aí, vamos dizer, o uso da língua dupla, você atacar um cara por dois lados ao mesmo tempo, né? Falando coisas contraditórias, né? Isso aí é arroz com feijão da mentalidade revolucionária. Você vê, agora, por exemplo, o governo americano está lá ajudando os rebeldes na Líbia, todo o Oriente Médio, né? Ajudando o pessoal da fraternidade islâmica a assumir o poder. Ou seja, colocando no poder os piores inimigos da América. Por outro lado, aí na América Latina, aparece o Hugo Chávez, dizendo que isso é uma intervenção imperialista. Então, quer dizer, o cara ajuda a esquerda, e essa mesma ajuda, a própria esquerda se utiliza dela para dizer que falar mal, dizendo que é propaganda imperialista. Como aconteceu com o negócio das Farc, mesma coisa, Quer dizer, o Plano Colômbia protegia as Farc,
e, ao mesmo tempo, era condenado como intervenção imperialista. Então, a pessoa está sendo habituada a essa linguagem dupla. E essa coisa, a pessoa submetida a essa linguagem dupla, submetida a esses absurdos, vamos dizer, existe estudo científico sobre isso, a quantidade de absurdo que a mente humana pode aguentar é limitada. Depois de um certo ponto, ela afrouxa, ela laceia, como se diz, e daí dentro ela aceita qualquer coisa. Quer dizer, isso é uma técnica para tornar as pessoas subservientes e dóceis. Então, olha aqui. Puta que pariu. Saiu aqui, né, o retrato oficial do que o governo americano, né, Departamento da Segurança Interna, secretária Janet Napolitano, soltou lá a descrição do terrorista típico. E entre os traços está o seguinte: o terrorista típico é branco. Não é só branco, é Caucasian. Caucasian exclui os árabes. Caucasian não é só branco, é o branco europeu. Então quer dizer que os terroristas típicos são brancos europeus. Ora, puta que pariu. Por que se eles não, mas é muito absurdo. Mas você não entende que ela faz isso? Por que é absurdo? É por isso que uma das viagens que a gente fez nos Estados Unidos, logo depois do negócio do 11 de setembro, né, se aparecia um sujeito, né, vestido, um árabe vestido de turbante, com a granada no meio do turbante, ninguém nem tocava nele. Daí atrás vinha um velhinho texano com aquele chapelão, as botas de cowboy, depenavam o velhinho. Quer dizer, isso é mesmo a inversão total. E isso é proposital. Se você aceita isso uma vez, duas vezes, na terceira vez sua mente está liquidada. Então, olha aqui. Eu tenho aqui alguns avisos para dar que eu esqueci de dar no começo do programa. Primeiro, quero lembrar que de 17 a 22 de outubro eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virgínia, o curso Raízes da Modernidade, onde vou juntar ali várias conclusões que eu obtive do estudo de Bacon, Galileu, Descartes, etc. Para ver, vamos dizer, alguns pontos estruturais que estiveram ali na origem, na formação da modernidade. Então, informações e inscrições com o misterioso senhor Eduí. Telefone 041 9974 4443, 041 9650 9671 ou 041 3527 0987. Também queria avisar quem não sabe que este programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Então, com imagem e tudo. Então você pode ver lá também, tem a gravação que fica no YouTube. E o André de Fortaleza me lembra aqui que no Trotspeak de 5 de novembro de 2007 eu previ a vitória da Dilma. Olha, mas tudo o que aconteceu na política brasileira nos últimos 20 anos, eu previ tudo, sempre avisei tudo com antecedência. Mas não adianta. Não adianta, porque no Brasil é obrigatório não entender porra nenhuma. Isso é mandamento número 1. Não entenda nada, tá certo? Não saiba de nada, diga só bobagem. E quando disser alguma coisa certa, como o Neumann disse, trate logo de distorcer mediante uma interpretação errada. No mínimo, a avaliação dos acontecimentos tem que estar errada. Por não apareceu aí este Brazilianist, historiador americano John French, dando uma entrevista para a BBC, onde ele disse: olha, 20 anos após a queda da União Soviética, a esquerda no Brasil e na América Latina em geral está mais forte do que nunca, graças à criação do Foro de São Paulo em 1990. Quer dizer, é o óbvio, agora é o fato consumado. Tá certo? Então isso já virou arroz e feijão entre os brasilianistas. Só que, veja, quando eu dei entrevista ao Pedro Bial na Globo em 1996, e eu disse para ele que a esquerda está crescendo, e só faltou rir na minha cara. Ele disse: como? A esquerda está liquidada, acabou, todo mundo... Você está vendo? Quer dizer, esse pessoal, jornalista, é isso. Eles escrevem besteira no jornal e depois eles leem e eles acreditam na besteira que eles mesmos falam. Jornalista que acredita em jornal, meu filho, o que é isso, porra? Jornalista, eu lembro que tinha um grande jornalista no Brasil, o Rolf Kuntz, ele dizia: os jornais são autofágicos, eles se alimentam uns dos outros. Né? O que quer dizer o seguinte: fonte primária não interessa, fato não interessa, só interessa aquele universo de opiniões e de fantasias que saem no jornal. Então, eu publicar, por exemplo, as atas completas das assembleias do Foro de São Paulo, isso não significa nada.
Né? O que interessa é a opinião que o seu fulano deu lá na Globo, no Estadão. Porra, assim não vai, pô, assim não vai. Então aqui, pô, um sujeito aqui, também nos Estados Unidos, um cara na cidade de Germantown, Tennessee, tinha lá uma bandeira dos Estados Unidos na porta, mandaram tirar. Né? Diz que é contra o regulamento municipal ali. Porra, quer dizer, aqui metade das casas tem bandeira na porta, né? Porque o patriotismo vai ser proibido. Você tem que botar, né, uma bandeira da Arábia Saudita. Então, olha aqui também, a Comissão Federal de Comunicações está planejando uma mudança na distribuição dos horários do rádio. Os horários serão comprados do governo por grandes cartéis como Verizon e Google, e daí serão distribuídos. Isso significa o seguinte: não vão distribuir. O pessoal religioso conservador não vai receber nada, porque o Google e Verizon, você sabe que censuram essas coisas mesmo. Esse é o plano dessa Comissão Federal. Se não forem detidos em tempo, então a grande força dos conservadores aqui, que é o rádio, vai acabar. Bom, então o nosso tempo aqui já acabou, né? E a respeito desse negócio do John French que eu falei, leia o meu artigo que vai sair no Diário do Comércio sob o título Frivolidade Criminosa. Então tá. Então, tem mais algum aviso? Acho que não. Então, até a semana que vem, muito obrigado.